Olá amigos, bem-vindos ao canal Tube Técnica. Hoje temos na bancada um kit de amplificador Fender modelo 5E3. É um aparelho bastante popular, é um amplificador de guitarra bastante popular, que usa a válvula 6V6 na saída, em push-pull, fornecendo 10 watts. E esse kit é um kit que foi enviado por um cliente, ele é um kit abrangente, né? Nós temos aqui o chassi em aço inoxidável, né? Transformador de força, transformador de saída, uma placa com os componentes, né? Na qual essa placa, com material tipo baquelite, foram montadas essas torretas, né? Para fixação dos componentes, né? Já montado, já pré-montado. E aqui nós temos vários componentes de hardware diversos, como os potenciômetros, os jacks de entrada, os plugs, enfim, né? Todo o complemento necessário para formar essa unidade, né? Aqui nós temos uma visão do esquema do aparelho. É um circuito clássico, um circuito bastante simples, né? Nessa configuração, ele dá aproximadamente, com a válvula 6V6 na saída, né, em push-pull, dá aproximadamente 10 watts, talvez um pouco mais, né? Nós temos aqui a válvula 12AY7 na entrada de sinal, como válvula pré-amplificadora. Nós temos aqui a 12AC7, uma das metades é usada também na pré-amplificação, e a segunda metade como inversora de fase para as duas válvulas 6V6, né, na saída. E aqui nós temos o transformador de saída em push-pull simples, com secundário de 8 ohms. Aqui nós temos a retificadora é uma 5Y3 GT, que é uma válvula que permite retificar até uns 120 mA nessa faixa, né? E esse circuito é totalmente clássico e compatível com essa faixa de potência de 10 watts, 11, 12, dependendo, vamos dizer, da tensão da fonte, né? Mas é aproximadamente isso, né? A válvula 6V6 é uma válvula muito boa. Ela daria a mesma potência num circuito desse que uma L34, a impedância de carga é a mesma, né, de 8.000 ohms no primário, né? Mas a 6V6 ela tem uma vantagem. Ela é uma válvula que raramente você vai ter problema de gás, enquanto que a L84 com frequência tem problema de gás, é muito comum, né? Então essa escolha da 6V6 foi uma escolha bastante feliz, era uma válvula muito popular nos anos 50, né? Então ela vai funcionar muito bem nesse tipo de circuito. A polarização, o circuito funciona com autopolarização e o valor clássico que a gente pode pegar em qualquer manual de válvulas é de 250 ohms no resistor de cátodo, que é o caso aqui, a gente vê exatamente 250 ohms, né? Então, dito isso, nós vamos proceder à montagem inicial. E nós vamos procurar mostrar ao longo dessa montagem alguns dos passos que foram tomados. Bem, uma primeira dificuldade que surgiu foi em função desse retentor, né? Isso aqui é para segurar o cabo. Esse cabo que foi enviado junto é um cabo trifásico, bastante grosso. E o que acontece é que o buraco que veio com esse chassi é um buraco circular, mas para esses retentores o buraco não é circular. Ele tem a parte lateral é reta e é circular só nas extremidades, né? Então, e também esse buraco é muito grande para esse retentor, né? Então a solução, pelo menos por enquanto, que foi dada foi colocar fita isolante para aumentar a espessura, né, do cabo, de modo a ter um pouco de firmeza, né, com relação a esse cabo, né. Uma outra questão aqui é que não há furação para fixação do transformador de saída, né. Então o transformador de saída ele fica nessa posição aqui, né. Nós temos os dois orifícios, né, para fiação do primário e do secundário aqui.
mas não há furação para o aparafusamento do transformador. Então isso aí a gente vai ter que furar mesmo, né, para poder fixar esse transformador de saída, né. Bem, aqui nós já temos a maior parte dos componentes instalados no chassis, com exceção da placa, né, com a placa de fenolite, né, com os resistores e capacitores. E uma coisa importante aqui foi o seguinte, foi enviado um soquete octal aqui, e esse soquete octal, ele era grande demais para esse furo que veio aqui, né, que ele já vem pré-furado, né. Então, o que acontece é que, em se tratando de soquete de 8 pinos, você tem vários tamanhos diferentes, né. Esses aqui são alguns dos tamanhos. Esse aqui é um soquete de 1 polegada. Esse aqui é um soquete de 1 polegada e 1/16 de polegada, que é esse tamanho aqui. Esse soquete é de 1 polegada e 1/8. E esse soquete aqui, que é o que veio junto, é um soquete de 1 polegada e 3/16. Então, você tem que, quando você for comprar o soquete, caso você monte um kit desse tipo, né, é bom você medir antes qual é o diâmetro aqui do orifício, porque senão você vai ter o problema de o soquete não caber, né, que ele ser muito grande, né. Se ele for menor, até dá. Mas o ideal é você colocar um soquete do tamanho certo, né, como esses aqui. Então isso é um lembrete importante, né, e inclusive porque esse é um kit que o chassi é de aço inoxidável, que é muito duro. Então, para você fazer um furo aqui, você tem que usar broca de titânio e você não teria como alargar esse buraco. E nem é interessante, né, que você vai estragar uma coisa que já vem pronta, enfim, né, bem feita, né. Então, é importante isso de você saber bem qual é o orifício, né, antes de você comprar o seu soquete octal, né. Bom, aqui nós já temos uma parte da montagem feita. A gente pode ver aqui que toda essa parte da fiação do filamento já foi colocada, assim como as ligações de alta tensão e filamento da retificadora da 5Y3, né? Estamos aguardando para comprar as duas chaves, os 2 interruptores de alavanca, porque esses que foram enviados, eles são de 3 posições, né? E no caso, nós precisamos de 2 interruptores de simplesmente liga-desliga, né? Quer dizer, um para stand-by e o outro para força geral do aparelho, né? Então, a outra coisa aqui que a gente quer mencionar é essa questão do transformador de saída, que esse transformador de saída ele é muito maior que o original, né? Então, eu procurei colocar ele o mais possível para trás, porque essa parte aqui, quando for montada no gabinete, ele poderia impedir que o chassi fosse até o fim, né? Que ele, vamos dizer, conseguisse ser montado na posição correta, né? Então, essa parte aqui foi desbastada, né? E ele foi empurrado o máximo para trás. Esse transformador é bem maior que o transformador original da Fender, né? Outra coisa aqui é que esse transformador de força ele tem algumas derivações que não são usadas, né? Ele tem essa derivação aqui, que é o de 50 volts do secundário. Isso serve para um circuito que funcione com polarização fixa. Esse modelo do Fender 5E3 ele funciona com autopolarização, né? E nós temos também aqui o center tape do filamento 6,3,
que no caso desse circuito do Fender, ele simplesmente não tem, né? Ele tem o enrolamento de 6,3, uma das extremidades ela vai ser aterrada, né? Então isso vai ser simplesmente ignorado, né? E nós temos aqui também vamos dizer, o primário de 220 volts, que também não é necessário nesse caso, porque a voltagem da rede onde esse aparelho vai funcionar é de 127 mesmo, né? Então, agora a gente vai passar para a fase seguinte, que é a questão da placa com os componentes, né? Bem, aqui nós temos o arranjo dos nossos resistores em paralelo, né? Nós temos o resistor de 270 em paralelo com o de 3.9K, e eu tirei aqui dessa posição original deles na placa de componentes, porque você colocar um resistor de 5 watts entre dois eletrolíticos, isso é uma péssima ideia. O calor emitido por esse resistor vai diminuir a vida desses eletrolíticos aqui. Isso aqui é o eletrolítico que vai em paralelo com o resistor de cátodo, né? Para dar a autopolarização, e esse é o eletrolítico da fonte, é o primeiro eletrolítico do circuito de filtro da fonte. Então eu achei isso uma coisa muito ruim, então foi deslocado, eu coloquei uma ponte de terminais afastada aqui, e essa parte aqui que vai dissipar calor, ela não afeta mais não vai poder, vou dizer, diminuir a vida dos eletrolíticos, né? Vamos medir para ver qual é o valor que ficou nessa associação de resistores em paralelo, para ver se está próximo daquilo que a gente quer, que é o valor de 250 ohms, né? Bem, para a gente conseguir obter esse valor de 250 ohms para o resistor de cátodo das válvulas de saída, nós vamos fazer um cálculo aqui para uma associação em paralelo, né, de resistores, né, para a gente obter esse valor de 250 ohms, já que esse valor de 220 é bem afastado, né, do valor de 250, né. Então, nós temos aqui essa fórmula para o cálculo de resistores em paralelo, né, o cálculo da resistência. Aqui é o valor que a gente quer. A gente quer 250 ohms, né? Então 1 sobre R é igual ao somatório de 1 sobre R1, R2, R3, quantos você colocar em paralelo. Aqui a gente vai fazer simplesmente um par de resistores, né? Então o valor que a gente mediu antes do nosso resistor, do telewatt de 270 ohms, 5 watts, foi de 266,5, né? E a gente precisa determinar o valor desse outro resistor para a gente poder ter os nossos 250, né? Então, resolvendo essa equação aqui de primeiro grau, nós chegamos ao valor de 4.037 ohms. Bem, o valor de tabela mais próximo que a gente tem é de 3.900 ohms, 3.9K. E é esse valor que a gente vai utilizar para colocar em paralelo com o nosso resistor de fio, né? A dissipação dele não precisa ser muito alta não, porque a maior parte da corrente ela vai no resistor principal de 266,5, 270 ohms, né? Vamos ver como é que ficou esse arranjo. Bom, aqui a gente pode ver que ficou bem próximo do que a gente queria, né? Praticamente é um valor perfeito, né? E dessa maneira a gente consegue manter o que o circuito pede, né? Em termos de polarização, as voltagens vão estar corretas dentro do que é esperado, e ao mesmo tempo a gente afastando os resistores, esse resistor de fio que dissipa uma potência mais alta, gera calor, afastando ele dos capacitores, a gente vai garantir também uma vida mais longa para esses capacitores eletrolíticos, né, que já são componentes que não têm grande durabilidade, mas ainda mais eles sendo submetidos a uma fonte de calor próxima, né? Eles vão perder muito da vida útil deles, né? Bom, aqui nós temos a nossa pequena ponte de terminais que vai receber o resistor de cátodo, né?
longe dos capacitores eletrolíticos, né? E eu queria chamar a atenção de uma coisa importante, que são esses espaçadores, né? Os espaçadores que foram colocados aqui nesse kit são espaçadores de placa-mãe de computador, né? E o que é assim, de certa maneira, meio comprometedor, que os espaçadores estão simplesmente colados aqui com araldite ou coisa que o valha na chapa, né? Esse problema de hardware que a gente tem aqui no Brasil, ele é um problema que existe há muito tempo, né? Espaçadores, por exemplo, no comércio dos Estados Unidos, você tem há 80 anos, ou quase isso. Você pode comprar de todo tipo de material, alumínio, aço, latão, plástico, do que você quiser, né? Com rosca, sem rosca, de todas as dimensões que você imaginar, né? Redondo, hexagonal. Aqui no Brasil nunca teve. O comércio aqui jamais teve esse item e vários outros itens de hardware, né, que são necessários. Por exemplo, você vai instalar uma placa de circuito impresso num chassi, como é que você vai fazer? Você não tem como fixar. Hoje em dia você vai usar material de placa-mãe, né? Vai usar espaçador de nylon ou desse tipo aqui, né? Mas esse aqui deveria ser, por exemplo, um espaçador que tivesse uma ponta rosqueada para do outro lado você aparafusar, né, com uma porca, ou ele poderia ser totalmente vazado com rosca e você aparafusaria de um lado para fixar o espaçador no chassi, e do outro lado você fixaria a placa com um outro parafuso, né? Infelizmente isso não tem. Bom, eu espero que essa fixação ela seja durável, né? Mas não é o ideal, né? Então fica esse alerta para quem for fazer esse tipo de montagem. E se você tiver a possibilidade, você deve importar isso. Você pode comprar em lojas dos Estados Unidos, todas elas têm há décadas e décadas, né? Ou você pode comprar no eBay um espaçador que seja melhor para o tipo de montagem que você deseja fazer, principalmente quando se trata da fixação de placa de circuito impresso em chassi, né? Bom, é isso. A gente vai passar a fixação da placa de componentes e daqui a pouco a gente volta para ver o resultado, né? Bom, o que eu temi acabou acontecendo. Esse espaçador que eles colocaram colado com araldite aqui no chassi acabou soltando. Tá aqui ele, né? Então a única solução nesse caso é colocar um espaçador inteiro, né? E do outro lado ele vai estar parafusado, né? Esse sistema é completamente absurdo. Isso não tem como funcionar, né? Bom, aqui a gente já tem uma visão da montagem já praticamente concluída, né? E essa questão da fixação teve que ser resolvida com a colocação de espaçadores de verdade, né? E tendo que furar a placa, né? Quer dizer, foi colocado esses três espaçadores aqui, né? Quer dizer, tanto desse lado, né? Aqui nós usamos um espaçador de placa-mãe, de computador, e aqui nós usamos um outro tipo de espaçador aqui, e nesse canto usamos outro tipo de espaçador com o parafuso atravessando, né? Desde da parte superior do chassi até aqui, e tendo uma fixação real, né? Agora ele realmente não vai ter mais problema da possibilidade dessa placa de componente se soltar, né? Mas fica um alerta para quem for montar que vocês têm que pensar nisso com cuidado, né, em função da ausência, né, de opções que a gente tem aqui no Brasil, né. Aqui a gente tem uma visão do transformador de força, né, e aqui nós temos
duas terminações que não foram utilizadas. Essa, como eu falei antes, é a terminação de 50 volts. Se esse transformador for usado no circuito que usa polarização fixa nas válvulas de saída, né? Esse é o de 220. Mas a derivação central do filamento, que é para o filamento 6,3, que é esse fio cinza aqui, ela foi usada porque eu estava com a preocupação de que essa estrutura, né, esse soquete da lâmpada piloto, ela estivesse fazendo contato com o chassi, mas não estava. Então, como a gente necessita de uma conexão à terra para diminuir o zumbido, né, que é originado do filamento, foi possível aproveitar essa derivação central do filamento 6,3, que está ligado aqui. Esse é o ponto principal, vamos dizer, da fonte de alimentação, o ponto principal de aterramento da fonte, que recebe tanto essa derivação central de filamento 6,3 do secundário, como também recebe vamos dizer, a conexão do stand-by, né? Porque o stand-by ele foi colocado no center tape, né? No center tape de alta tensão. Então, essa chave aqui, nós tivemos que substituir esses dois interruptores, né? Que eu já havia comentado antes. Esse stand-by, ele pega a derivação central, esse fio preto aqui, e ele chaveia, ou ele liga ou desliga, né, uma conexão ligando a esse ponto aqui. Desse ponto aqui também nós conectamos, vamos dizer, com os capacitores da fonte, né, esses capacitores de filtragem da fonte. Então, também o capacitor do cátodo, né, das válvulas de saída, né? Então esse aterramento aqui, que é onde circula a maior parte da corrente do aparelho, ele está conectado a esse ponto aqui. A parte do pré-amplificador, o aterramento, ele está conectado ao jack de entrada. Então toda essa outra parte aqui, o aterramento se conecta com o jack de entrada. Certo? Tudo isso é no intuito de minimizar o ruído, né? Outra coisa que nós precisamos substituir, que não veio junto com o material, né, necessário à montagem, foram esses soquetes aqui. Porque originalmente eu fiz um experimento com um soquete de 9 pinos, normal, mas existe problema de indução de zumbido, né? Então foi necessário comprar esse par de soquete, né, que é com a respectiva blindagem, né, para poder isolar essas válvulas pré-amplificadoras dos sinais, vamos dizer, de AC, de 120 Hz, e outros sinais da rede que podem interferir e criar zumbido no aparelho, né. Outra coisa que a gente vai precisar substituir antes de terminar essa montagem vão ser esses jacks de entrada, né. Esses jacks de entrada são jacks de entrada simples, em que, vamos dizer, você tem o aterramento e a conexão, né, do sinal se dá através dessa alça metálica aqui. Só que o circuito pede um outro tipo de jack de entrada. Ele pede um jack de entrada que é do fabricante Switchcraft, modelo 12A, que ele possui uma chave. Então não é equivalente a esse jack de entrada, não. Ele tem uma chave que, quando a pessoa coloca o plug e empurra essa lapela de metal aqui, a chave é desligada. Então isso pode fazer diferença na questão de zumbido e no funcionamento do aparelho. Então a gente encomendou 4 jacks de entrada, né, da Switchcraft, que é o que o projeto original pede, né, e a gente vai substituir para poder terminar esse projeto. Na parte da saída, que são esses 2 jacks aqui, não há problema, né, a gente pode usar um jack comum mesmo, né, como esses que foram enviados, porque é simplesmente uma conexão de saída simples, né. Bem, meus amigos, nós completamos a montagem
desse clone do amplificador Fender 5E3, aqui nós podemos ver o jack de entrada, o Switchcraft 12A, nós substituímos porque os que tinham sido enviados, que é essa cópia chinesa barata, eles não funcionam, porque o original, o Switchcraft, ele tem uma chave, a gente pode ver aqui, né? Quando você enfia o jack de entrada, essa chave é aberta, ele tem 3 terminais. Se você não usar esse jack de entrada, você vai ter problema de ruído e o aparelho não vai funcionar como é o esperado, né? E essas imitações chinesas, além de não ter a chave também, elas não são muito bem montadas. Quando você vai apertar a porca no painel, essas peças aqui começam a girar, entendeu? Então, como a gente pode ver, fica completamente solto. Então, no caso desse aparelho, eu deixei os jacks dos alto-falantes com desse tipo, né? Mas porque não tem muita importância, é só a conexão com o alto-falante, né? A saída. Mas no caso da entrada de sinal, foi absolutamente necessário a gente substituir pelos jacks corretos, né? Que são esses aqui, né? É muito mais caro, não tem comparação, mas se você não fizer isso, o seu projeto não vai funcionar como deveria, né? Bem, agora nós vamos fazer uma verificação da potência de saída usando um gerador de áudio com a frequência de 1 kHz. A gente vai ver a potência máxima, né, que esse aparelho pode dar logo no ponto onde o sinal começa a ser ceifado, e a gente pode puxar um pouco mais para ver o máximo que ele pode dar com distorção, né? A gente tem aqui o sinal sendo provido pelo gerador HP200CD, e nós temos o nosso osciloscópio para verificar o ceifamento, e está sendo ligado também no nosso milivoltímetro CA para a gente ver qual é a voltagem, né, que a gente vai obter, né? Então eu vou deixar aqui no osciloscópio para a gente poder ver o ponto de ceifamento, né? Então vamos lá, vamos aumentar a voltagem. Vamos chegar no ponto de ceifamento, que é exatamente aqui. Aqui o sinal começa a ser ceifado, né? Então a nossa voltagem é de aproximadamente 10 volts. E se a gente forçar um pouco mais, nós vamos chegar numa voltagem de aproximadamente quase 11 volts, né? Vamos fazer uma conta aqui para ver o quanto isso representa. Bem, aqui nós temos a nossa simples conta para o cálculo da potência, né? No caso a gente está usando a voltagem, então aqui a potência dissipada pelo resistor, porque é uma carga resistiva, é um resistor de 8 ohms, né? V2 sobre R. No caso, essa voltagem é a voltagem eficaz, RMS, que foi medida pelo nosso voltímetro RMS, né? Então, no caso, como a voltagem antes de ela começar a ser ceifada era de 10 volts, V2 ao quadrado dá 100. Dividido por 8, nós temos 12,5 watts aproximadamente, que é uma potência muito boa para um amplificador que usa um par de válvulas 6V6 em push-pull com autopolarização. Poderia conseguir mais com polarização fixa, né? Mas no caso desse circuito ele usa autopolarização. E aqui, quando nós puxamos um pouco mais o aparelho para ver o que a gente poderia tirar de máximo de potência, mesmo com distorção, né? Com a distorção mais pronunciada,
A voltagem foi de 11 volts, então 11 ao quadrado igual a 121, dividido por 8, deu aproximadamente 15,1 watts, que é uma potência muito boa para um par de 6V6, né? O que significa que esse projeto está dentro dos parâmetros que são esperados dele, o funcionamento está ok, as voltagens estão todas corretas, e no final a potência, né, em uma carga resistiva, ela está totalmente dentro do esperado, né? Bem, meus amigos, nós vamos terminar com um pequeno teste com música, né? A partir de um CD, para a gente ver o desempenho dessa nossa montagem do Fender, do clone do Fender 5E3.